Salve, salve, galera, uma boa tarde para vocês. Está começando o Ao Vivaço, o programa Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET e 9 da Vivo TV. Estamos também na internet em câmarasjc.sp.gov.br e também no youtube.com/câmarasjc. Eu sou Vieira Júnior, eu vou com vocês nesta quarta-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, sabe tudo dos esportes aqui de São José dos Campos, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Que sucinto que você foi hoje. Tá vendo? Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. É sempre um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. E aqui com a gente também a nossa querida intérprete de Libras, a Mayra Gonçalves, a garota tchu-tchu-tchu. Tá aqui com a gente a tchu-tchu-tchu, nossa querida Mayrix. Tá com a gente, porque o Luizão tá lá cuidando do nosso Soteldo Júnior. Encontrei com o Luiz ontem, tá feliz da vida, o papai Babão, junto com a mamãe Paloma. Um beijo pra vocês, Luiz, Paloma e também o nosso querido Lorenzo, tá certo? E olha só, o nosso Hora do Esporte de hoje começa falando de basquete. Na última segunda-feira aconteceu a primeira partida dos playoffs de oitavas de final do NBB 15, envolvendo o São José Basquetebol e o Bauru. E mesmo com o teatrão cheio, apoio da torcida, o São José teve um apagão no segundo quarto, o que custou caro para o time do técnico Sebastião Figueiredo. Então, o detalhe é o seguinte, o Brunão esteve por lá e acompanhou a partida ao lado do cinegrafista Fábio Negrão. E os dois contam para você como foi o jogo. Solta, Matheus! Depois de 4 anos de espera, o São José Basquetebol está de volta a uma partida de playoffs do NBB. E para marcar esse retorno, o ginásio do Teatrão ficou bonito para receber os torcedores com shows de luzes e até câmera do beijo para colocar no clima os mais apaixonados. Em quadra, os joseenses queriam deixar para trás o retrospecto ruim contra o Bauru nesta edição do torneio, com 2 derrotas na primeira fase, e começar o mata-mata com o pé, ou melhor, a mão direita. Bola no alto e os primeiros 2 pontos foram para o Bauru. O São José empatou em seguida, para delírio dos torcedores. Mas os visitantes abriram uma pequena vantagem no placar, enquanto o São José corria atrás do empate. E os joseenses conseguiram mais que isso. Com 2 bolas seguidas de 3, viraram o jogo em 13-11. Empurrado pela torcida, o São José parecia mais solto. E nessa bela troca de passes, Green terceiro cravou, faltando 3:40. Mas o Bauru reagiu e, restando apenas 2 segundos, empatou o primeiro quarto em 21-21. O segundo período começou com essa briga no garrafão e cesta de Arthur Pecos para o São José. Mas Fusaro deu a resposta com estilo e cravou mais 2 pontos para o Dragão de Bauru. Com a mão mais calibrada e um verdadeiro apagão do São José, o Bauru passou à frente do marcador com várias bolas de 3, abrindo uma excelente vantagem, fechando o segundo quarto em 32-15 e o primeiro tempo com 17 de vantagem, 53-36 para o Dragão. Na volta dos vestiários, o terceiro quarto começou mais equilibrado, mas as bolas de 3 do Bauru continuavam certeiras. Já do outro lado, os visitantes chegaram a abrir 18 pontos de vantagem e foram administrando o período para fechar o terceiro quarto com 16 à frente, 69-53 para o Bauru. No último período era tudo ou nada, afinal o São José tinha que tirar uma larga diferença em apenas 10 minutos. Os comandados de Sebastião Figueiredo começaram melhor, com Arthur Pecos guardando algumas bolas. Faltando 6 minutos, os joseenses reduziram a vantagem para 12 pontos, mas os visitantes continuaram afiados nos arremessos, como nesse de Bright, a 2 minutos e meio do fim. E apesar de responder com bolas da linha de 3, a vitória ficou com os visitantes com o placar final de 95-77 para o Bauru. Para o armador Arthur Pecos, o segundo quarto foi determinante para o resultado final da partida. Eu acho que o segundo quarto ali que ditou muito para nós o jogo, né? A gente ainda chegou a ficar 10, chegou a ficar 9, mas eles também praticamente não erraram, 0,95 pontos. E aí é difícil ganhar com outro time fazendo 95 pontos. Então agora
jogo a jogo, playoff é assim mesmo, a gente pode ir lá e ganhar na casa deles do mesmo jeito que eles ganharam aqui. Mesmo com o Teatrão lotado, o São José não conseguiu quebrar a escrita e vencer o Bauru no NBB 2022-2023. Agora a equipe joseense vai precisar reunir forças para tentar igualar a série melhor de 3 na próxima quinta-feira, dessa vez jogando fora de casa em Bauru. Mas para que isso aconteça, o técnico Sebastião Figueiredo destaca que a atenção deve ser trabalhada para a próxima partida. Temos que continuar firme, forte de cabeça, tentar ganhar o próximo jogo para levar a série a 3 e disputar no último jogo como se fosse uma final para nós. Mas sabemos que temos que estar um pouquinho mais ligado, mentalmente um pouquinho mais forte e entender que o Bauru é um time com que você não pode cometer erros. E Brunão, realmente a parada era complicada para a equipe do São José, o Sebastião Figueiredo sabia disso, a gente sabia disso e realmente o segundo quarto foi o diferencial para o Bauru vencer a partida, né? Não foi nem só o apagão do São José no segundo quarto, mas foi principalmente a mão calibrada, né, ou treinada, como diz o Oscar Schmidt, do time do Bauru, né? Se eu não contei errado, foram 4 ou 5 bolas de 3 seguidas, todos os chutes de 3 seguidos, foram 5. O Bauru encaixou, né? Acabou acertando. Então isso meio que quebrou as pernas aí do São José e para correr atrás, mesmo tendo mais 20 minutos de jogo, é muito difícil. É verdade. E do outro lado tem um time experiente também, né? Você tem Alex Garcia, tantos anos de seleção brasileira, você tem o Guerrinha no banco de reservas como técnico e outros jogadores, o Fusaro, que você citou ali na matéria com aquela cravada, entre outros. Realmente é uma equipe muito forte, uma equipe a ser batida esse time do Bauru. E agora ficou complicado para o São José. O São José tinha que tentar vencer aqui e jogar a pressão para eles lá no Panela de Pressão. O jogo já vai ser amanhã, né? Esse jogo lá. E agora, com certeza, a torcida do Dragão de Bauru vai lotar o Panela de Pressão, vai de fato fazer jus ao nome, fazer uma panela de pressão lá em Bauru e vai dificultar muitas coisas para o São José por lá. A gente não dá para... É lógico que o favorito é o Bauru, né? Mas como a gente sempre brinca aqui, o jogo é jogado, lambaria é pescado e quem morre de véspera é peru. Mas o favorito realmente é o Bauru a fazer 2-0 e passar pelo São José nos playoffs. Pois é, mas... É difícil? É impossível? Jamais. Quem sabe o São José não consegue empatar a série surpreendendo. Teve uma ocasião parecida aí que estava mais ou menos equivalente à situação de hoje. São José foi lá e conseguiu uma vitória histórica lá dentro do ginásio Panela de Pressão. Temporada acho que de 2012, 2013 ou 13, 14, enfim. Jefferson comeu a bola por lá a favor do São José e tudo deu certo. Agora quem sabe essa inspiração lá de anos atrás reapareça lá no ginásio Panela de Pressão, tá certo? Ainda no assunto basquete, ontem o time feminino do São José Basquetebol entrou em quadra pela terceira rodada da Copa São Paulo e atropelou o Santos no ginásio do Teatrão com uma bela vitória por 77-38 e mantém 100% de aproveitamento na competição. Agora o São José soma 3 vitórias em 3 jogos. Giovana Souza com 19 pontos e Graça com 16 pontos, 6 rebotes e 11 assistências, marcou um double-double para a equipe do São José. O São José está demais nessa competição. Lembrando que esse time, a base do time, é um time juvenil, não é o time profissional, um time adulto, como os adversários do São José. E o São José, de novo, jogando lá no ginásio do Teatrão, belo ginásio do Teatrão, hein, Brunão? Pois é, fiquei muito feliz de conhecer o ginásio do Teatrão, nunca tinha ido lá, nem antes, nem depois da reforma, enfim, agora foi a minha primeira vez. Mas, falando das meninas, parabéns para as meninas aí, que estão, né, conseguindo aí, aos poucos, aí, fazer o nome, né, do time feminino do São José, conquistando vitórias atrás de vitórias. Perfeito. Sucesso aí para as meninas, uma bela apresentação ontem no ginásio do Teatrão. Pena que não tinha tanta gente assim quanto foi no masculino, né? A gente está vendo ali, mas aos pouquinhos, né? Essa questão de costume também, né? Exatamente. Até conseguir o feminino também, o seu público, né? Então isso vai demandar um tempo. Exatamente. E com esses bons resultados, eu não tenho certeza que no próximo jogo já vai ter mais gente e assim sucessivamente o público vai voltar a acompanhar o basquete feminino como era há 5, 6 anos atrás. O Carlinhos Lima, que é um dos auxiliares do Sebastião Figueiredo
ele no adulto, era o técnico do time forte que São José teve há 2 anos atrás aqui, há uns 4, 5 anos atrás aqui em São José dos Campos, então não tenho dúvida, do jeito que as meninas estão, isso aí vai voltar a ser uma realidade aqui na cidade, tá certo? E olha só, a gente vai para o primeiro intervalo do dia, é rapidinho, tem muita informação para você aqui dentro do Hora do Esporte, não sai daí. Muito bem, de volta com a Hora do Esporte, falando agora de futebol feminino. O time do São José estreou com derrota na abertura do Campeonato Brasileiro da Série A2, que é a Série B do brasileiro, né? As meninas da Águia perderam por 1-0 para o Botafogo do Rio. O repórter Paulo Ricardo, o cinegrafista William Almeida mostram para você como foi o jogo. Solta, Matheus! As meninas da Águia entraram em campo pela primeira vez em 2023. E o adversário era o Botafogo, um dos times de maior investimento do Brasileiro A2. Com a bola rolando, o jogo começou estudado, com muitas faltas e reclamações. A primeira finalização foi das cariocas, nessa cobrança de falta. O São José buscava o contra-ataque com sua camisa 7, Bruna Pelé. Nesta jogada, por pouco, ela não chegou na frente da goleira do Fogão. A partida estava disputada no meio-campo e as jogadoras não queriam perder nenhuma dividida, às vezes até com jogadas mais fortes. Aos poucos, as meninas da Águia melhoraram. Em cobrança de falta, a zagueira Bruna Amarante subiu livre de marcação, mas não conseguiu colocar direção. Bruna Pelé criava chances pela direita. Numa delas, recebeu e partiu para cima da marcação e finalizou o cruzado. A última chance do primeiro tempo sobrou nos pés da Mari, mas a camisa 9 da Águia do Vale acabou isolando a chance de abrir o placar. E a primeira etapa terminou mesmo no 0-0. Na volta do intervalo, o São José começou no campo de ataque. Dandara avançou sem marcação e só foi parada com falta. Na cobrança, Fran Baldez assustou a goleira Kelly do Fogão. Na sequência, um lance polêmico. Maria Andrade arriscou de fora da área e o chute explodiu no braço da zagueira Nalon, mas a árbitra mandou seguir. O Botafogo apostava nos contra-ataques e, após recuperar a bola no meio-campo, desceram em velocidade e assustaram o São José. A Águia, por sua vez, continuava criando oportunidades, como neste chute de primeira da Bruna Pelé, que aproveitou o rebote e quase fez um golaço. E era sempre dos pés da camisa 7 as melhores chances do São José. Em jogada individual, quase abriu o placar. Só que aí, a zaga joseense começou a dar bobeira. Primeiro neste lance, que obrigou o Zani a fazer uma excelente defesa. Na sequência, não teve jeito. A goleira, que havia salvado o São José nesse lance, saiu mal do gol, chegou atrasada e cometeu o pênalti. Na batida, Karen deslocou a goleira joseense e fez 1-0 Botafogo. Atrás no placar, o São José tentou de várias formas chegar ao empate, com chutes de fora da área e em bolas levantadas. Mas não teve jeito. O jogo terminou mesmo com vitória botafoguense, 1-0 Botafogo, em pleno Martins Pereira. Para a atacante Dandara, o São José ainda vai evoluir dentro da competição. Acho que foi o primeiro jogo, né, que a gente fez assim, nessa intensidade contra uma equipe que já estava jogando, que era o Botafogo, se eu não me engano, jogaram 2 competições. Então, assim, continuar trabalhando e ter atenção nesses detalhes, sabe? Calibrar um pouco mais o pé, tomar a decisão um pouco mais rápida, e eu tenho certeza que tudo vai dar certo para o próximo jogo. Apesar do resultado negativo, o time do São José não tem tempo para poder abaixar a cabeça e ficar pensando na derrota, porque o próximo compromisso é fora de casa, contra o Crespon, lá em Brasília. A minha equipe mostrou que ela está preparada para a competição. É uma equipe organizada, é uma equipe nova que vai pegar conjunto dentro da competição, mesmo se ela sendo curta. Já vamos desligar a ficha aqui, já pensar no próximo jogo, que é o Crespon. Usar a parte psicológica também do Crespon, de ter perdido de 7, e a gente ter aqui feito uma grande partida, mesmo perdendo, e a gente buscar essa diferença, né?
lá fora e depois definir os 2 jogos aqui em casa. Você viu aí, né, o Paulo César, né? O Paulinho Macaco, a gente conhece ele de longa data, só que ontem, pela manhã, a diretoria do São José Futebol Feminino definiu mudanças no comando técnico do time. Adilson Galdino dos Santos está de volta ao São José e é de novo técnico da equipe. Adilson vem para sua 3ª passagem pelo clube, onde já soma 200 jogos sob o seu comando e tem no currículo as conquistas da Libertadores de 2014, que é o tri do São José, e o de campeão mundial no mesmo ano. Com a chegada de Adilson Galdino, o Paulo César, o Paulinho Macaco, você ouviu aí no final da matéria, ele ainda era o técnico, ele passa a ser auxiliar da equipe, auxiliar do Adilson Galdino. E o novo técnico das meninas da Águia, o Adilson Galdino, ele falou sobre o seu retorno aqui ao São José. Fala aí, Adilson. Muito feliz, né, de estar de volta à minha casa, né, onde eu tenho meus familiares, meus amigos, onde é que eu construí, né, junto com todos aqueles envolvidos, né? Muitas coisas boas a gente conquistou aqui. Então, muito feliz por este retorno. Né? E agora a gente sabe que temos um grande desafio pela frente, temos muito o que fazer, mas muito feliz por retornar à minha cidade e ao meu clube de coração. Tá aí o Adilson, seja bem-vindo. Grande Bodinho, gente da melhor qualidade. O Adilson é conhecido aqui como Bodinho, jogava no futebol amador, gente da melhor qualidade. O Adilson, com todo carinho, obviamente, que a gente o chama assim, porque ele é conhecido assim. Mas o Adilson Galdino dos Santos é um técnico gabaritado e vai fazer aquela parceria de novo com o nosso Paulinho. O Paulinho, agora como auxiliar técnico, né? Eles trabalharam juntos aí na Libertadores, também naquele Mundial. Parabéns ao Adilson, sorte ao Adilson. Brunão, em rápidas pinceladas, São José deu bobeira, né? Numa falha ali da goleira Zani, acabou entregando a rapadura, 1-0 para o Botafogo e a chegada agora do Adilson. Pelo que deu para ver, o São José não foi tão mal na partida, perdeu numa falha individual, né? Eu acho estranho essas trocas de técnico muito repentinas assim, menomale que é alguém já conhecido tanto do Paulinho Macaco, ou do Paulo César, né? E também do São José, né? O Galdino tem esse passado com o São José, né? Então, menos mal para o São José que não vai começar um trabalho do zero com uma comissão nova, né? Como é que é o italiano aí que você falou? Menomale. Olha que espetáculo, é um poliglota o nosso querido Bruno Castilho. Mas olha só, a informação não para, o tempo urge aqui no nosso Hora do Esporte. O Farmaconde Vôlei São José encara o Cruzeiro, fora de casa pela primeira partida dos playoffs de semifinais da Superliga Masculina de Vôlei. A partida que deveria ter sido realizada sábado e foi adiada para hoje, devido ali ao caso Wallace, que é o oposto da equipe mineira, que havia sido suspenso, depois liberado para jogar. Então, olha só, até pouco tempo atrás não tinha nenhuma definição, mas enfim, o Conselho de Ética do Comitê Olímpico, coloca a foto aí, o Wallace está aí, ó. Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro referendou a suspensão aplicada ao Wallace e informou que demais decisões proferidas por outros órgãos não têm efeito e valor jurídico. Sendo assim, em ofício enviado ao atleta e à Confederação Brasileira de Vôlei, a CBV, o conselheiro Ney Belo afirmou que todos os envolvidos devem cumprir as decisões do Conselho de Ética sob pena de sanções. Portanto, a eventual escalação do Wallace na partida de hoje poderia acarretar em punições severas da CBV ao jogador e também ao Cruzeiro. São José vai para a partida com força máxima, assim como o Cruzeiro, exceto o oposto Wallace, que eu acredito que o Cruzeiro não vai pagar para ver, para escalar o Wallace, para jogar e sofrer punições, até mesmo uma possível eliminação pela escalação do Wallace, Brunão. Até porque o Cruzeiro tem um timaço, né? Não é só o Wallace que vai fazer essa diferença toda contra o Cruzeiro ou a favor do São José, né? Isso tudo poderia ter sido resolvido lá no começo, se a CBV tivesse dominado no peito, né? Feito o que tinha que fazer, mas, enfim, quem sou eu para falar o que as pessoas devem fazer ou não, né? Eu particularmente acho que o Wallace, ele errou,
se retratou e acho que a punição a ele é muito pesada. Mas, já que a punição foi dada, foi julgada, deveria ser cumprida e não o Cruzeiro entrar. O Cruzeiro está na dele de entrar com o recurso, aí liberaram para jogar e fica essa celeuma. Até 1h30 da tarde não tinha nada definido ainda se ele jogaria ou não. E fica esse impasse aí, essa situação realmente muito delicada para o jogador, para o adversário, porque o próprio Ricardo Navajas falou o seguinte: se o Wallace joga, a gente tem que montar um esquema de defesa diferente com e sem o Wallace. Então, assim, fica pensando, será que o cara joga? Será que não joga? Pro bem do São José, entre aspas, né, o Wallace não jogar é uma boa, porque eu tenho certeza, a gente você conhece ele lá de Taubaté, jogou lá em Taubaté, ele ia vir mordido para jogar. Aliás, ele já está mordido com essa punição, mas ele ia vir mais mordido ainda para enfrentar o São José. Ia ser difícil parar o oposto, o Wallace, que brilhou tantos anos aí na seleção brasileira. Então, ao que parece, o Wallace não deve jogar, melhor para o São José, e a decisão lá atrás vai ser cumprida. Ele vai manter os 90 dias de gancho que ele pegou por postagens indevidas na internet, tá certo? Sobre o vôlei, mais alguma coisa que você quer falar? Que você falou é um problema para o São José que não sabe qual time treinar, também é um problema para o Cruzeiro que também não sabe qual time treinar, enfim. E aí é o problema de data também, que a final já é no dia 30 e tem que correr com as datas da semifinal. Então, todo esse problema poderia ser feito, sanado lá no começo. Pois é. No pique, Matheus, coloca pra gente aqui a tabela, os jogos do São José contra o Cruzeiro. Hoje, 21 horas, Cruzeiro e Farmacon de Vôlei São José. No sábado, jogo da volta aqui em São José. Se tivermos uma vitória para cada lado, a decisão será no dia 24. E olha só, o jogo vai ser no sábado, na segunda-feira já vai ter que jogar. Os caras vão sair daqui tarde e noite para poder viajar, para ir para lá, no ginásio do Riacho, em Contagem, Minas Gerais, para se enfrentar de novo. Ou seja, desgaste para todo mundo por algo que já poderia ter sido resolvido, e a gente está falando do jogo 2 hoje, não do jogo 1. Mas, enfim, são coisas que o esporte produz, e, infelizmente, o Ricardo Navajas falou assim: a culpa é nossa, de dirigentes que não lê direito o regulamento, e o Cruzeiro está na dele e foi lá pegar as brechas para tentar colocar o Wallace em quadra. Uma pena que isso aconteça, perde todo mundo, inclusive jogador, os clubes, perde todo mundo. Infelizmente, uma situação como essa é muito ruim. Sorte para o São José hoje contra a equipe do Cruzeiro. Jogo difícil, muito difícil, mas não é impossível a vitória, tá certo? A gente vai para o último intervalo, é rapidinho, tem mais assunto para você. Tem São José em destaque no último bloco, a gente volta já. Muito bem, de volta com o Hora do Esporte, falando agora do São José Esporte Clube, que começa a decidir no próximo sábado uma das semifinais do Paulista da Série A3. São José encara o Grêmio Prudente no primeiro jogo da decisão, que vale o acesso à Série A2, lá no estádio Prudentão, em Presidente Prudente. Bruno Castilho e o cinegrafista Claudinei Salles foram até o último treino da equipe aqui em São José, antes da longa viagem do time. Vamos ver como é que foi essa movimentação da equipe. Solta, Matheus! Depois da emoção da classificação no último jogo da segunda fase da Série A3, os jogadores do São José já começaram os trabalhos para a parte mais decisiva desse campeonato, as semifinais. Agora a Águia do Vale terá 2 partidas para superar o Grêmio Prudente e conquistar o acesso. Para o zagueiro e capitão da equipe, Caio César, os jogadores estão preparados para esses 2 confrontos. Esses jogos decisivos assim tem que ser 200%, 250%, porque a gente sabe o quão vai ser importante estar concentrado, focado, fisicamente estar 100% para poder fazer o nosso melhor. E esse confronto será especial para o lateral Gustavo Henrique, autor do gol que classificou o São José para as semifinais. Por ser natural de São José dos Campos, ele afirma que vai se doar ainda mais para essas 2 partidas. Gratificante sendo da cidade nesse momento de ter feito esse gol tão importante, né, para São José. Sendo daqui, sendo joseense, para mim está sendo especial demais. Mas agora já foi, né? Vamos deixar na memória, trabalhar essa semana para que sábado possa acontecer novamente. E um fator importante para essa decisão que o São José terá pela frente será a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. Mas isso não muda o planejamento e o pensamento dos jogadores de conseguir uma vitória fora de casa. A nossa equipe aqui, não só dentro de casa, mas fora de casa, a gente nunca jogou para empatar. E é o que a gente vai continuar fazendo, a gente vai continuar jogando para ganhar os jogos. O pensamento é vitória, né? O empate deixa para depois, para a gente ver o que vai acontecer, mas o pensamento sempre é vitória. Tenho certeza e muita fé em Deus aí que vai dar tudo certo. Para a primeira partida em Presidente Prudente, neste sábado, o técnico Ricardo Costa terá os desfalques certos de 2 jogadores.
o lateral esquerdo Rafael Verrone e o lateral direito Luiz Dário, que estão suspensos. Mas nada que desanime o elenco da Águia do Vale, que espera conseguir uma boa vantagem para encaminhar o acesso em casa. Se Deus quiser vai dar tudo certo, fazer uma semana boa, né? Com humildade, pés no chão, para a gente conseguir um bom resultado lá e voltar aqui em São José, aqui, quem sabe aí com uma boa vantagem na bagagem. Né? 2 semanas decisivas, vai ser esses 200 minutos para a gente decidir e, se Deus quiser, em nome de Jesus, a gente vai estar lá no sábado que vem comemorando o acesso aqui dentro de casa com a nossa torcida. Tá aí, Brunão, você foi lá ontem no treino, clima bom lá, mas sabedores também das dificuldades desse jogo. O jogo vale acesso, 50%, não tem favorito. Eu fui em 2 treinos antes da fase dessa fase semifinal aí. Senti o clima, né, um pouco tenso, o jogo treino contra o pessoal do Sub-20 também mais pegado. E agora, depois da classificação, né, o pessoal está um pouco mais relaxado, né, jogando fute-mesa. Então o clima virou, né? O outro, é lógico que sempre com a atenção redobrada para essas 2 partidas, porque agora, nessa fase principalmente, o mínimo de erro pode ser fatal, né? Não tem como voltar. Pois é, e o São José, você frisou bem ali na matéria, tem 2 desfalques importantes, Luiz Dário pela direita e também o Verrone pela esquerda. A tendência é o Léo Machado substituir o Luiz Dário pela direita e o Samuel Balbino pela esquerda. São os laterais, teoricamente, reservas e que devem assumir. Mas a gente sabe que, dependendo do que pensa o Ricardo Costa, por jogar fora de casa, de repente pode colocar um terceiro zagueiro para cobrir ou a esquerda ou a direita, né, um time mais fechadinho, para tentar garantir um resultado de empate lá, que não é nada ruim para o São José, porque, lembrando, São José joga por 2 resultados iguais, um empate lá, um empate aqui, sobe São José. Perdeu por 1-0 lá, ganhou de 1-0 aqui, sobe São José. Perdeu de 10 lá, ganhou de 10 aqui, sobe o São José. Então, tendo igualdade de resultados e placares, realmente dá São José uma vantagem muito grande, como disse o Ricardo Costa na coletiva, que ele já jogou contra e a favor dessa vantagem e sabe o peso dela. Vamos ver aqui os jogos. O legal, Vieira, desculpa, pois não. É que dos 3 jogos contra o Grêmio Prudente foram 3 empates. Exato. Né? Se o retrospecto vier, São José estará na Série A2 do ano que vem. Tá aqui, ó, os jogos das semifinais. Sábado, 4 da tarde, Grêmio Prudente e São José. No domingo, São Bernardo e Capivariano, jogo às 15 horas. Jogos da volta, dia 29, que é no outro sábado, 15 horas, Capivariano e São Bernardo. São José e Grêmio Prudente, 19 horas. Lembrando que tanto o São José quanto o Capivariano têm a vantagem dos 2 resultados iguais e decidem em casa. Em casa, os jogos. Então vamos torcer para o São José fazer um ótimo resultado. É assim que esperamos. Brunão, para a gente fechar o Hora do Esporte de hoje, a equipe de natação do Atleta Cidadão, mantida pela Prefeitura de São José dos Campos, conquistou 78 medalhas no torneio regional do Mirim ao Sênior, disputado no Centro Esportivo João do Pulo, lá em Pindamonhangaba. Foram 33 medalhas de ouro, 27 de prata e 18 de bronze. Competição que é organizada pela Federação Aquática Paulista da 6ª Região, teve 9 entidades participantes, sendo 7 do estado de São Paulo e 2 do Rio de Janeiro, com 303 atletas nascidos entre os anos de 2000 e 2014, disputando 56 provas. Os próximos compromissos da equipe de São José são o Campeonato Paulista Júnior e Sênior, de 27 a 30 de abril, em São Carlos, com a participação de 5 atletas. A fase regional dos Jogos da Juventude no dia 7 de maio, em São José, e o torneio regional da categoria Petis ao Sênior no dia 13 de maio, em Guaratinguetá. Natação dando alegrias para São José mais uma vez. Legal, bacana, né? Esses atletas surgindo aqui da cidade. Parabéns a todo mundo aí que participou e que ganhou medalhas. Parabéns, galera da natação, a cidade que já tem uma referência, que é a Fabiola Molina, que surjam mais Fabiolas Molinas, mais Diogos Iabes e assim sucessivamente, tá certo? Brunão, como sempre, o programa hoje recheado, muito rápido, prazer estar ao seu lado. Sexta-feira, feriadão, está de volta, hein? Sexta-feira estaremos aqui mais uma vez. E hoje, como sempre, foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Valeu, Brunão. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Mayra,
Tchu pra você, garota, tchu com a gente no nosso Hora do Esporte. Obrigado pela sua participação. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Na sexta-feira, eu e o Brunão estaremos de volta. Mairix também. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.